Bom dia, senhoras e senhores, inscritos no meu canal. Hoje, dia 6 de agosto de 2019, e eu estou aqui numa situação peculiar aqui, gravando esse vídeo no Instituto do IEPREV, que é o Instituto de Previdência, e aqui do meu lado eu tenho o Dr. Roberto Carvalho Santos, que também é professor de Direito Previdenciário. Eu queria agradecer a presença e a oportunidade do senhor. E eu tinha prometido num vídeo anterior aí que ia trazer um advogado aqui, um professor, para poder falar do MEI, né? Porque o MEI, o que eu coloquei num vídeo anterior aí é o seguinte: quem abriu o olho para essa questão do MEI é o governo, né? Que está com problema de caixa, o INSS com problema de caixa, e aí o governo descobriu lá que tem muita gente que está aposentado por invalidez e está trabalhando para Uber, ou trabalhando com outro aplicativo qualquer. Tem gente que está no seguro-desemprego e está trabalhando para Uber. Quer dizer, que são duas situações irregulares que o professor aqui, o Dr. Roberto Carvalho, vai explicar essas duas situações aqui. E aí surgiu essa questão do MEI, e se faz ou se não faz o MEI, se isso é vantagem ou se não é, porque a Uber já correu lá e já começou a mandar mensagem no aplicativo intimando os motoristas a fazer o MEI, porque isso aí, de certa forma, poderia inibir o motorista de acioná-la ou demandá-la juridicamente na questão do vínculo empregatício. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Dr. Roberto aqui é que ele falasse sobre essa questão do motorista estar no seguro-desemprego e estar aposentado por invalidez e estar na plataforma. O que você acha disso? Está completamente irregular, né, professor? Primeiramente, obrigado, agradeço a oportunidade de poder falar sobre aspectos relacionados à previdência. E hoje, realmente, com esse alto nível de desemprego que existe no Brasil, nós temos muita verificação dessa situação de pessoas indo para uma situação de informalidade e tentando se formalizar através de um mecanismo que é o MEI. O que é o MEI? Primeiramente, o MEI é o chamado microempreendedor individual, é uma fórmula, um mecanismo que foi criado através do portal do empreendedor. A pessoa ela faz um registro, com isso ela pode recolher 5% sobre o salário mínimo e vai ter direito a alguns benefícios que eu vou falar mais adiante. Pode ter um CNPJ e com isso ela pode emitir nota fiscal. Ela não se torna uma pessoa jurídica, mas ela passa a ter poderes, alguns poderes de uma pessoa jurídica típica, ok? Então é uma forma de formalização daquela relação de trabalho, mas nem sempre é a forma mais adequada. Então vamos aqui listar algumas situações. A pessoa que está aposentada por invalidez, primeiro, ela não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Então, se ela fizer a inscrição no MEI, isso vai ser informado ao INSS e a aposentadoria por invalidez dela vai ser cancelada. Vai ser cancelada. Inclusive, na situação da pessoa que já tem mais de 60 anos. Porque quando foi editada a Operação Pente Fino, o governo anunciou que quem tem mais de 60 anos não vai ser convocado, desde que não esteja trabalhando, exercendo uma atividade remunerada. Entendi. Então, todos os brasileiros que estão recebendo a aposentadoria por invalidez, se fizer qualquer recolhimento, e o MEI é uma forma de recolhimento previdenciário, na verdade você recolhe esse 5% sobre o salário mínimo, mais R$5 de ISS, ou R$1 se for pessoa que comercializa produtos de ICMS, você já substitui diversos tributos. Então, inclusive a contribuição previdenciária. Você já paga a contribuição previdenciária. Então, a contribuição de 5% sobre o salário mínimo é uma contribuição previdenciária. Só é devida para quem está trabalhando. Então, se a pessoa está aposentada por invalidez, ela não pode recolher no MEI. Porque ela pode, o que vai acontecer? Ela vai ser convocada pela perícia médica do INSS e o benefício dela poderá ser cancelado. Poderá não, eu coloco aí quase 100% de chance que vai ser cancelado a aposentadoria por invalidez. Ou seja, a gente não tem que discutir MEI para quem está aposentado por invalidez e está na nem plataforma. Quem recebe seguro-desemprego. Porque a pessoa que está recebendo seguro-desemprego também não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Na medida que você passa a recolher no MEI, você já caracteriza para o governo que você está exercendo uma atividade remunerada, que é contribuinte individual, que a gente chama.
né, ao autônomo prestador de serviço. Entendi. Então, simplesmente, quer dizer, é uma situação irregular que precisa... Né? Pode ter risco de ter que devolver o seguro-desemprego que recebeu, pode perder o valor do seguro-desemprego, e aí, no caso da aposentadoria por invalidez, pode perder a aposentadoria por invalidez, ainda ter que devolver a aposentadoria por invalidez no tempo que estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ou seja, eles não poderiam estar na plataforma. Não né? poderia, é irregular, não poderiam estar nem exercendo essa atividade. Então, só para ser mais objetivo na questão do MEIC, então, o senhor falou que pode ou não, ficou um pouco confuso e seria bom esclarecer Pois não. para o pessoal que está inscrito no canal, se é uma pessoa jurídica ou não, se o senhor recomenda o MEI em função da questão de depois querer entrar com processo na Justiça Trabalhista em relação ao vínculo empregatício. Veja, o MEI, na medida, o correto para que o MEI seja caracterizado como uma relação correta, primeiro você tem que fazer o recolhimento todo mês através de uma guia, que é a DAS, né, fazer o recolhimento dessa guia, e anualmente você também tem que fazer uma declaração anual de faturamento, de quanto que você faturou em relação a todas aquelas competências. E também teria que emitir uma nota fiscal, no caso para a Uber, do valor que você faturou. Né? Correto. Como você prestou um serviço para ela, na condição de MEI. É uma situação inédita, né? Porque a Uber nem está acostumada com isso, o motorista emitir nota para ela, nem sei. Exatamente, você vai ter que emitir uma nota fiscal, isso que seria o correto. Então veja bem, a pessoa que se caracterizar nessa condição de MEI, ela vai fragilizar, não há dúvida, vai fragilizar a condição dela numa eventual ação trabalhista. Porque a Uber vai falar o seguinte, não, ele já se declarou como uma pessoa equiparada a uma pessoa jurídica, embora não seja tecnicamente pessoa jurídica, ele emitiu nota fiscal, ele está prestando serviço aqui. A Uber certamente vai usar esse argumento. Vai usar esse argumento. Lógico que nem sempre o fato de você ter criado uma pessoa jurídica, até formalmente, nem é MEI, vamos supor uma hipótese, a pessoa ela cria uma pessoa jurídica, mas as relações típicas da relação de trabalho, de emprego, continuam configuradas, que a pessoalidade, onerosidade, subordinação, isso não é suficiente para descaracterizar a relação de emprego. Isso pode ser considerado uma simulação. Né? Então não quer dizer que se você fez hoje a inscrição no MEI, você não pode mais discutir a sua eventual existência de uma relação de emprego, de trabalho. É lógico que isso fragiliza um pouco, porque eles vão usar esse argumento de que você está prestando serviço tal como uma pessoa jurídica. Então, só para reforçar aqui, eu tinha falado no vídeo anterior aí, que se você fizesse o MEI, você não poderia demandar juridicamente na questão do vínculo empregatício. O professor está dizendo que poder pode, mas fragiliza o seu argumento. Pode. Até uma pejotização a gente sabe, né? Às vezes a pessoa ela cria uma pessoa jurídica e continua trabalhando na mesma empresa, no mesmo dia, e nem por isso ela não pode provar que aquilo ali é uma fraude. Entendi. Eu tinha anotado aqui uma questão de recolhimento aqui, para a gente discutir essa questão, Sim. E eu já me esqueci do que se Não, trata. a questão é o seguinte, hoje nós temos o quê? Nós temos um modelo de vários modelos para que o trabalhador recolha para a Previdência. Porque, logicamente, embora o governo está desesperado em arrecadar mais, mas ele não faz isso com muita eficiência cobrando os grandes devedores. Correto. Né? Correto. Mas, de certa forma, o que o governo faz é estimular as pessoas a contribuir para a Previdência. Mas de forma até muito pouco, eu falo também eficiente, porque a contribuição à Previdência Social ela é importante, não há dúvida. Porque a partir do momento que você está contribuindo para a Previdência, você passa a ter direito a uma série de benefícios. Por exemplo, no caso do MEI, você já vai ter direito, mesmo com essa alíquota de 5% sobre o salário mínimo, se você tiver 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, no caso do homem, 60 anos no caso da mulher, você vai ter direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença se você sofrer algum tipo de incapacidade laborativa, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, pensão por morte, né? É lógico que tudo tem requisitos
para completar esse direito. Por exemplo, auxílio-doença, você precisa recolher no mínimo 12 contribuições, exceto no caso de acidente. Mas aí você me questiona, Roberto, somente o MEI dá esses direitos ao trabalhador? Não, você tem outras formas de recolhimento, mas um pouco mais cara, como, por exemplo, a contribuição de 11% sobre o salário mínimo. Ao invés de recolher os 5%, você recolhe 11% sobre o salário mínimo, e com isso você vai ter todos os direitos que eu mencionei e sem fragilizar essa questão trabalhista aí que o senhor mencionou, né? Pelo fato de eu ter MEI, enfim. Certo. Né? Você vai ter que pagar um pouquinho maior. E os benefícios são todos de um salário mínimo. Né? Aposentadoria, que eu mencionei, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, etc. Pensão por morte, no caso, para os dependentes, obviamente. Se você gostou das informações, deixe seu like, se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal.